Sabe quando a gente ouve a palavra economia e já imagina gráficos super complicados, debates que parecem distantes da nossa realidade? Pois é, mas a verdade é que ela está em tudo, na decisão de qual café tomar de manhã, no preço da gasolina, até nas grandes políticas que vão definir o nosso futuro. Hoje, a gente vai desvendar os conceitos básicos da economia e mostrar que, no fundo, ela é a história das nossas escolhas. Para a gente começar, uma pergunta bem direta. O que mais poderia estar sendo feito neste exato momento? Talvez adiantar um trabalho, ou então relaxar um pouco, ou até mesmo aprender sobre um outro assunto. Cada caminho que a gente não segue é uma troca. E essa ideia de troca, acredite, é o ponto de partida de toda a ciência econômica. É bom guardar esse pensamento. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o dilema, que está na base de tudo, depois vamos para os mercados, entender como se mede a febre de uma economia, ver quem está no comando desse navio e, por fim, conectar tudo isso aos grandes desafios que a gente vive hoje. Então vamos lá. Nossa primeira parada é a questão central que deu origem a todo esse campo da economia. E olha, é algo bem mais simples e próximo da gente do que parece. A palavra-chave aqui é escassez. E calma, isso não tem a ver com pobreza. É sobre limites. Pensa bem, nossos desejos são praticamente infinitos, mas o tempo, o dinheiro, os recursos do planeta, tudo isso é finito. É esse conflito constante que a economia estuda. E já que tudo é limitado, a gente é forçado a fazer o quê? Escolher. O tempo todo. Uma pessoa, uma empresa, um governo, todo mundo está constantemente decidindo onde vai usar seus recursos que são escassos. No fim das contas, a economia é a ciência da escolha. Agora, vamos voltar para aquela pergunta do começo. O custo real de acompanhar esta análise não são os minutos que passam, mas sim o valor da melhor coisa que foi deixada de lado para isso. O nome disso? Custo de oportunidade. E essa, olha, é talvez a ideia mais poderosa de toda a economia, porque mostra o preço real por trás de cada decisão. Certo, já entendemos a escolha individual. Agora, vamos dar um passo adiante e olhar para o mercado. É como se a gente estivesse observando as árvores para começar a entender a floresta. A gente está entrando na microeconomia. Em qualquer mercado, existem duas forças em uma dança constante. De um lado, a demanda, que somos nós, os compradores. Do outro, a oferta, que são os vendedores. A lógica é simples. Geralmente, quando o preço de algo sobe, a gente quer comprar menos, mas quem vende quer oferecer mais. É um cabo de guerra o tempo todo. E o resultado dessa dança toda é o chamado ponto de equilíbrio. É aquele preço em que a quantidade que as pessoas querem comprar bate certinho com a quantidade que os produtores querem vender. O famoso economista Adam Smith chamou isso de mão invisível, a ideia de que todo mundo, buscando seu próprio interesse, acaba como que, por mágica, ajudando a sociedade inteira. Beleza, já vimos as árvores. Que tal agora a gente pegar uma visão panorâmica e olhar para a floresta inteira? Bem-vindos à macroeconomia, o campo que estuda a saúde da economia de um país como um todo. É como se fosse um check-up médico. A economia tem seus sinais vitais. São aqueles nomes que a gente ouve todo dia no jornal. O PIB, que mede o tamanho total da economia, a inflação, que diz se o nosso dinheiro está perdendo o poder de compra, e o desemprego, que, claro, afeta a vida de milhões de pessoas diretamente. O número como 27 trilhões de dólares de PIB parece uma coisa de outro mundo, né? Mas é só pensar que isso é a soma de tudo que um país produziu e vendeu em um ano. Do pãozinho na padaria até o software mais moderno. É um termômetro da capacidade de um país gerar riqueza. E a inflação? Por que essa preocupação toda com uma meta tipo 2% ao ano? Porque uma inflação baixa e estável dá previsibilidade. O preço do supermercado não dá um susto todo mês. Se a inflação dispara, o dinheiro na carteira compra menos coisas. Mas se os preços caem demais, a economia pode travar. O equilíbrio é a chave. Mas a economia não anda sozinha. Governos e bancos centrais são como os capitães do navio, usando ferramentas para acelerar quando as coisas vão mal ou para frear e evitar que a economia esquente demais. E eles têm basicamente duas grandes alavancas. A política fiscal, que é controlada pelo governo e mexe com gastos e impostos. Pensa na construção de uma estrada, por exemplo. E a política monetária, que é a tarefa do Banco Central e usa principalmente as taxas de juros para deixar o crédito mais caro ou mais barato. Vamos imaginar a política fiscal funcionando na prática. Quando um governo investe em uma grande obra de infraestrutura, ele não está só construindo uma ponte, ele está injetando dinheiro na economia, contratando gente, comprando material de construção, tudo isso movimenta a roda. É o governo pisando no acelerador. Ok, agora vamos para a visão mais ampla de todas. Hoje em dia, nenhuma economia é uma ilha.
Estamos todos conectados numa rede global super complexa de comércio, dinheiro e, claro, ideias. E essa conexão toda não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo de séculos. Desde a época em que os países queriam acumular ouro, passando pela Revolução Industrial, que mudou a forma de produzir tudo, até a nossa era digital, que acelerou a globalização de um jeito impressionante. Mas, afinal, por que os países fazem comércio entre si? A lógica principal é a da vantagem comparativa. A ideia é que mesmo que um país seja bom em produzir tudo, ainda vale a pena ele focar naquilo em que ele é relativamente melhor e comprar o resto de outros. No final, todo mundo sai ganhando e o bolo da economia mundial cresce. E, finalmente, por que tudo isso importa? Porque esses conceitos todos são a nossa caixa de ferramentas para a gente conseguir encarar os desafios mais urgentes do nosso tempo. Se a gente parar para pensar, as grandes discussões do século XXI são, no fundo, discussões econômicas. Como a gente pode crescer sem destruir o planeta, como garantir que a riqueza seja mais bem distribuída e como a gente se adapta a um mundo onde a inteligência artificial está mudando o que significa trabalhar. O dilema fica muito claro aqui. As escolhas econômicas do passado trouxeram um progresso incrível, mas também cobraram um preço alto do meio ambiente. As decisões que a gente tomar de agora em diante, com os incentivos e políticas certas, vão definir o futuro do planeta. A economia está no centro dessa transição. Eu gosto muito dessa frase porque ela resume tudo. A economia não tem resposta pronta para tudo. O que ela oferece é um jeito de pensar e uma linguagem para a gente poder debater nossas escolhas como sociedade de um jeito mais claro e produtivo. E assim, a gente fecha o ciclo voltando para onde tudo começou, uma escolha. Com essas ferramentas em mãos, qual desses grandes desafios econômicos do nosso tempo parece mais interessante de tentar entender a fundo? Porque afinal, ter a base para compreender o mundo é só o primeiro passo.